E nessa segunda-feira o senhor também entrou com outro pedido, não acabam, né? Aí contra 29 vereadores, né? Que teriam recebido doações irregulares da Associação Imobiliária Brasileira. Pois é, 29 vereadores tiveram, cada um deles, uma representação pelo recebimento irregular de doações durante a campanha eleitoral. Esses valores vão de 10 a 270 mil reais, de 1% no candidato até 62%, 63% mais ou menos, numa determinada candidatura. E você sabe que uma candidatura que é bancada com 63% numa única fonte é uma candidatura que tem um forte compromisso com um determinado setor. Então, apuramos isto. Por que eu escolhi a Associação Imobiliária Brasileira? Em primeiro lugar, porque foi o maior doador individual de 2008, das eleições de 2008. Então, me pareceu paradigmático que a minha atenção se concentrasse no primeiro momento naquele que era o maior doador individual. E segundo, porque era a situação que afligia o maior número de candidatos a Deus, 29. Então, me pareceu não apenas emblemático, mas me pareceu importante para a cidade que este, que é o caso mais rumoroso, fosse apreciado em primeiro lugar. Nós fizemos, e isso é importante, todo mundo sabe, quero aproveitar o seu blog para esta informação, porque às vezes os meios de comunicação em geral não dão muita importância para um aspecto que para mim é o essencial disto tudo. Nós chamamos a Associação Imobiliária Brasileira, o seu presidente, o senhor Sérgio Ferrador, para discutir essa questão. E fizemos a proposição de um termo de ajustamento de conduta. O que é isso? Um compromisso onde eles garantiriam que nunca mais, veja, não é apenas nas próximas eleições de 2012, eleições municipais, nunca mais, nem 2008, nem 2010, nem 2012, nem 2050, eles nunca mais, não apenas em eleições municipais, mas também em eleições estaduais, em eleições nacionais, para vereadores, para deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República, eles nunca mais fariam doações, intermediariam doações, estimulariam doações, interfeririam sobre doações. Então, ao invés de correr atrás apenas do passado, que é uma coisa que na justiça se faz muito, nós procuramos nos precaver para o futuro. Apresentar para a sociedade uma proposta absolutamente de vanguarda. Isto é absolutamente inovador. E olha, o mérito disso não é meu. O mérito disso é do Ministério Público, porque isto foi discutido com o doutor Antônio Carlos da Ponte, que é o assessor eleitoral do Procurador-Geral de Justiça. Professor da PUC. Professor da PUC, brilhante professor, brilhante promotor. Isso foi apresentado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Grella. Enfim, então isto foi estudado, isto foi debatido internamente. Isto é fruto de um amadurecimento do Ministério Público como instituição, e que entendeu-se que isto era vantajoso para a sociedade. Sem dúvida. E que, na verdade, nós pretendemos fazer desse termo, desse TAC, feito com A e B, um nascedouro de outros acordos com outras entidades. Vamos procurar as grandes empreiteiras, os grandes contribuintes para as campanhas eleitorais e procurar convencê-los, né? Procurar mostrar a eles que para a sociedade, para o eleitor, este não é o melhor caminho para a garantia da transparência, a garantia do equilíbrio do poder econômico que todos os candidatos devem ter. Né? A meu ver, seria... Eu não vou entrar nessa questão de mérito, até porque o Ministério Público não tem posição, não deve ter posição, e eu mesmo, como professor também, que fui durante 20 anos, mais de 20 anos, também não tenho posição firmada, pessoalmente, sobre financiamento público ou privado de campanhas eleitorais. Então, não é esse debate. Mas você foi candidato, você deve saber disso. Não seria perfeito, não seria o melhor dos mundos se todos os candidatos tivessem, não apenas o mesmo tempo, por exemplo, na televisão, mas todos tivessem os mesmos recursos, ou pelo menos o mesmo acesso garantido para que os recursos não pudessem ser superiores às propostas, às ideias, aquilo que é, na verdade, como fundo, como sério, o que deve representar para o eleitor a sua escolha. Pois é, porque o pequeno candidato que está ali no varejo, ele individualmente entregando o seu material, conversando com as pessoas, ele é atropelado por campanhas que usam a máquina pública e recursos que
são assim indizíveis, né, doutor? É complicadíssimo. Então eu diria, é um dever do Ministério Público, e durante o tempo que, não apenas eu estiver, mas durante o tempo em que o Ministério Público, o Público Estadual, ao qual eu pertenço, estiver à frente dessas questões eleitorais, esta preocupação é latente nossa, a de procurar garantir, de zelar, não por uma democracia de papel, não por uma democracia que sejam, sabe, palavras vazias na Constituição, mas uma democracia no seu sentido material, no seu sentido radical. Uma democracia que possamos experimentar na sociedade, no dia a dia, garantir a todos o acesso idêntico à informação, à opinião e ao convencimento político. Eu diria, este é o norte da nossa atuação. Né? Formidável. E merece os parabéns da sociedade. Doutor, eu pediria agora, para encerrar a nossa conversa, que poderia ir longe, que você deixe um recado para os jovens que exercem hoje os direitos políticos ativos, que quem sabe um dia vão exercer os direitos políticos passivos, serem votados. Que mensagem o senhor daria para o futuro político do país? O Nelson Rodrigues tinha uma frase amarga. Eu vou exagerar um pouquinho no meu tempo aqui para essa resposta. Tinha uma frase amarga. Ele dizia: jovens, envelheçam. Os franceses têm uma expressão, eu não vou me lembrar no original, mas que é o seguinte: se a juventude soubesse e os velhos pudessem. O Thomas Paine, que é um herói de duas revoluções, da Revolução Francesa e da Revolução Americana, na verdade na ordem inversa, ele dizia que a juventude é um defeito que o tempo corrige com rapidez. Quer dizer, quanta gente séria é capaz de dizer tanta bobagem, não é? O melhor da juventude é a juventude mesmo. O melhor da juventude é a esperança, é a crença, é a energia, é a vontade de acreditar, é a disposição de participar, é a crença na capacidade de mudar o dia a dia. Sim. Não é? Nós dois viemos do Colégio Bandeirantes, né? Acho que vivemos essa mesma experiência no passado, no meu passado há muito mais tempo do que o seu, não é? Mas eu me lembro do idealismo que eu tinha e que eu tenho, que eu preservo desde o meu tempo de Colégio Bandeirantes, desde o meu tempo em que eu vivia, enfim, participava do jornal. Nós fazíamos um jornal contra a direção do colégio, um jornal que era distribuído às escondidas porque não havia permissão para que se fizesse um jornal no Colégio Bandeirantes. Vimos ainda, naquela época, a ditadura militar, não é? E não era um jornal de esquerda, não se trata disso, não se trata de nada disso. Se tratava de um jornal, se tratava da juventude querer cumprir um papel naquele que era o seu microcosmo. Se expressar. Se expressar. Não é? Alguns queriam publicar os seus poemas, queriam publicar as suas crônicas, os seus contos, queriam fazer as suas críticas ao colégio. O que fazem hoje nos blogs. O que fazem hoje nos blogs, né? Fazer as suas críticas ao colégio que não tinha classes mistas, enfim, uma série de coisas, né? Então, juventude, deem o melhor de si na crença, na confiança, no espírito. Não se tornem céticos antes da hora, porque nunca é hora de ser cético, né? O cético é o que está errado. Quem tem esperança, quem tem fibra, quem tem energia, quem tem disposição a acreditar na vida, na política, na justiça, nas pessoas, esses são os vencedores na sociedade. Então, jovens, acreditem, vivam, cumpram os desafios que a vida nos apresentará. Está dado o belíssimo recado. Doutor Maurício, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de dizer coisas que a gente não pode dizer normalmente na imprensa e que me emociona como pessoa, como promotor de justiça. Muitíssimo obrigado. Agradeço muito. Obrigado a você. A você que nos assistiu. Meu muito obrigado, como sempre. Eu sou Breno Siviero, falando de política.